Meu nome é Maria e eu sou a responsável pelas histórias desse canal. Aqui eu conto histórias de mulheres fortes, carregaram demais, que um dia chegaram no limite, acordaram. Ela disse assim, com 6 anos e a voz de quem não sabe o que está carregando. Mamãe, a vovó já sabe da amiga do vovô? Eu ouvi da entrada da cozinha, com a xícara na mão, com o bolo de fubá no forno, com 34 anos de casamento nas costas. E no silêncio que veio depois, naquele silêncio que tem textura, que tem peso, que a gente sente antes de entender, eu olhei para a cara da minha filha e vi tudo que ela nunca tinha me dito. Ela sabia, minha filha sabia, há 2 anos, e não tinha me contado. Esse foi o momento em que entendi que a traição maior não tinha vindo de onde eu esperava. Meu nome é Vera. Tenho 61 anos. Fui casada por 34. Não sou o tipo de mulher que aparece nas histórias dramáticas. Sou o tipo que aparece nos bastidores de tudo. Que faz o almoço de domingo chegar à mesa às 12 em ponto. Que dobra a roupa ainda quente da secadora porque roupa dobrada fria fica marcada e depois tem trabalho para tirar o amassado. Que anota os remédios do marido num caderninho azul de capa dura. Eu comprei esse caderninho numa papelaria do centro que já fechou faz anos. Uma bolinha de papel, prateleira do fundo, ao lado dos cadernos de estudante. Escolhi o azul porque era a cor favorita dele. Esse caderninho esteve comigo mais tempo do que qualquer outra pessoa nessa casa. Devia ter percebido antes. Eu e Geraldo nos conhecemos numa festa junina, julho de 1988. Ele usava camisa listrada de vermelho e branco, e tinha um jeito de rir que começava devagar e tomava o rosto todo. Eu tinha 27 anos. Achava que já tinha passado da fase de me apaixonar de repente, olhando para alguém do outro lado de uma quadra decorada com bandeirinhas de papel. Errei. Nos casamos em fevereiro de 1991. Ele era contador. Eu trabalhava meio período numa loja de tecidos e sonhava em abrir um ateliê algum dia. Costura era o que eu fazia desde os 14 anos, quando minha mãe me ensinou numa Singer, que ainda estava na casa dela quando ela morreu. Ana nasceu em 1993. Quando ela nasceu, eu larguei o emprego. Geraldo disse que não precisava trabalhar, que ele dava conta, que era melhor eu ficar perto da menina nos primeiros anos. Eu acreditei. Dobrei a máquina de costura, coloquei no armário do quarto de hóspedes e disse para mim mesma que um dia eu voltaria. Esse dia nunca veio. Passei as décadas seguintes sustentando a casa de dentro para fora, organizando, cozinhando, levando Ana na escola, buscando Ana da escola, ajudando nas lições, nas festas, nos problemas de adolescente que aparecem de madrugada e não avisam antes. Ajudei Geraldo com os documentos do escritório nos anos que ele tentou montar o negócio próprio. Assinei papel, abri conta, revisei contrato. Fui à reunião de condomínio representando ele quando ele viajava. Escolhi a escola da Ana sozinha porque ele sempre estava ocupado. Cuidei da minha sogra nos últimos meses da vida dela, quando a demência a tomou devagar, enquanto ele viajava por trabalho e ligava às noites para perguntar como ela estava. Construí a vida dele com as próprias mãos e achei que estava construindo a minha junto. O caderninho azul foi o símbolo de tudo isso. Consulta cardiologista. 14 de março. Dr. Fabrício. 11, 33, 44, 22 os 10. Pressão. Verificar em jejum. Remédio. Um comprimido às 7 da manhã, outro às 7 da noite. Não esquecer. Senha do banco. Só em emergência. Contato do parceiro do escritório. Ligar só depois das 9. 30 anos de caderninho. 30 anos de letra miúda minha. 30 anos de vida administrada. A vida dele, não a minha. A minha estava em branco. Mas antes de te contar o que aconteceu naquela quarta-feira, eu preciso te contar sobre o casamento que eu tinha. Não o casamento que aparecia nos almoços de domingo. O casamento real. O vazio não chegou de uma vez. Chegou devagar, como a maioria das coisas que a gente só reconhece quando está fundo demais para sair sem custo.
Geraldo foi ficando mais distante ao longo dos anos, de uma forma que eu aprendi a explicar como o cansaço do trabalho. Era essa a explicação disponível, e eu a usei por mais tempo do que devia. Ele chegava em casa, tirava o paletó, colocava na cadeira da sala, nunca no cabide, sempre na cadeira. Apesar de eu ter pedido pelo menos umas 200 vezes, sentava na poltrona com o celular e ficava ali até o jantar. No jantar, falava de trabalho se estava animado, ficava em silêncio se não estava. Depois da novela, ia dormir. Nos fins de semana, era o futebol no sábado de manhã, o almoço de família no domingo. Às vezes uma saída com amigos dele que eu mal conhecia. Raramente comigo. Quase nunca só nós dois. Eu tinha aprendido a preencher o espaço com movimento. Com comida, com limpeza, com os afazeres que nunca terminam quando se é a pessoa responsável por tudo. Com as ligações para Ana, com as visitas da Dolores, com o curso de bordado que eu fiz durante 6 meses num Sesc, até achar que não tinha mais tempo e largar. Eu preenchia o vazio com barulho, e chamei isso de vida. Tinha noites em que eu deitava ao lado dele no escuro e pensava, isso é o que o casamento vira. A gente ouviu falar que passa, mas a gente não ouviu que passa de verdade, que o calor some, que o silêncio ocupa o lugar, que a gente fica ao lado de alguém por décadas sem que isso signifique que está perto. Mas era o meu casamento. Era a família que eu tinha construído. Era o único mundo que eu conhecia como adulta. Então eu ficava. Arrumava a cama de manhã. Fazia o café. Dobrava a roupa. Anotava os remédios. E achava que isso era amor. Ou que era o que o amor virava com o tempo. Tem coisas que a gente não percebe que está perdendo porque perde devagar. Não foi um dia em que eu acordei e decidi parar de ter vontades próprias. Foi uma série de pequenas cedências, cada uma com uma justificativa razoável, que foram se acumulando sem que eu percebesse o peso. Primeiro parei de costurar porque Ana era pequena e não dava tempo. Depois parei de ver as amigas do ateliê porque a vida ficou corrida. Parei de falar da viagem para Portugal porque Geraldo achava turismo caro. Parei de discordar nas questões grandes porque a paz custava mais barato do que a briga. Parei de me perguntar o que eu queria porque, de tanto não ouvir a resposta, a pergunta foi perdendo sentido. Toda vez que eu comprava alguma coisa para mim, uma blusa, um livro, uma barra de chocolate que eu queria comer sem dividir, eu chegava em casa com uma espécie de culpa envergonhada. Escondia o item na sacola, guardava depressa, nunca mencionava. Como se gastar dinheiro comigo mesma fosse um desvio de conduta que eu precisava encobrir. Ele nunca tinha me dito isso diretamente. Nunca disse que eu não podia gastar. Mas ao longo de anos de olhares, quando a fatura chegava, de comentários sobre o que era ou não necessário, de uma dinâmica onde o dinheiro era dele e eu prestava contas, eu tinha aprendido a me esconder de mim mesma. Isso não é amor. É uma prisão que vai se erguendo tijolo a tijolo, cada um com uma justificativa razoável, até que um dia você olha ao redor e não enxerga mais a saída. A Dolores me disse uma coisa, uns 6 meses antes de tudo acontecer. Eu estava reclamando que Geraldo tinha esquecido nosso aniversário pela 2ª vez seguida. Ela me olhou e disse: Vera, quando foi a última vez que ele perguntou como você estava? Não como estava a casa, a Ana, a sogra. Como você estava? Você. Não respondi. Mudei de assunto, porque a resposta, que eu não conseguia lembrar quando tinha sido a última vez, era uma dor que eu não estava pronta para nomear. Arras adorita. O primeiro sinal veio numa tarde de março, quase 3 anos atrás. Ana tinha 30 anos na época. Estava sentada na varanda da minha casa tomando café comigo quando o celular dela vibrou na mesa. Ela olhou para a tela rapidamente. Aquela fração de segundo que a gente registra sem saber que registrou. Virou o celular com a tela para baixo. Não disse nada, mas se levantou. Foi até a cozinha buscar água que ela não precisava. Voltou mais devagar do que foi. Eu achei que era coisa de namorado. Ela estava numa fase difícil com o pai da Cláudia.
Engoli aquele sinal sem mastigar. Mas a coisa com sinais que a gente engole sem mastigar é que eles não somem. Ficam lá dentro, num lugar que a gente não acessa de dia, mas que aparece às 3 da manhã, quando o sono falha e a mente começa a rolar as fitas antigas. Aquela tarde com Ana ficou numa gaveta, fechada. O segundo sinal veio 2 meses depois, num almoço de domingo. Geraldo chegou 30 minutos atrasado. Entrou pela porta, tirou o paletó, pediu desculpa pela demora com aquele jeito casual de quem está à vontade em qualquer situação. Ana estava na sala quando ele entrou. Os dois trocaram um olhar. Durou talvez 2 segundos, talvez menos. Mas era um olhar com conteúdo, com linguagem, com algo que existia entre eles que não me incluía. Deixei a colher na panela e fiquei olhando pela janelinha da cozinha para a sala. Nenhum dos dois percebeu que eu tinha visto. Guardei no mesmo lugar onde a gente guarda as coisas que não quer nomear. Lá no fundo, debaixo de camadas de explicação razoável. Engoli esse sinal também, com um copo d'água e muita vontade de não enxergar. Naquela noite, depois do almoço, eu estava lavando a louça enquanto eles assistiam televisão na sala. E me peguei lavando devagar, mais devagar do que o necessário. Como se enquanto eu estivesse com as mãos na água quente, ocupada com alguma coisa concreta e real, eu não precisasse processar o que tinha visto. Lavei até não ter mais louça. Enxuguei as mãos. Voltei para a sala. E sentei no sofá como se nada tivesse acontecido. Porque era isso que eu sabia fazer. Era esse o papel que eu tinha ocupado por décadas. A mulher que segura. Ah, não, mas... O terceiro sinal foi mais longo, mais silencioso, mais difícil de ignorar. Ana sempre foi próxima de mim, ligava toda semana, aparecia sem avisar, pegava uma fruta na fruteira e ficava me contando da vida enquanto eu passava roupa. Era o nosso ritmo, 31 anos de ritmo. O ritmo foi secando, as ligações foram espaçando. Quando ela vinha, ficava com o celular na mão mais do que com o olho em mim. Quando eu perguntava sobre o pai, ela mudava de assunto com uma habilidade que eu só reconheci muito tempo depois como ensaiada. Uma vez, isso foi num janeiro, uns 18 meses atrás, eu comentei que Geraldo tinha chegado tarde numa quarta-feira, perto da meia-noite. Disse que tinha tido um jantar de negócios. Comentei isso para Ana num tom neutro, de quem está só descrevendo o dia. Ana não respondeu nada. Mas a mão dela parou no meio do gesto, por menos de 1 segundo, e depois ela continuou, normal, como se nada tivesse acontecido. Eu vi, e escolhi não ver, porque a alternativa, que ela soubesse de algo e estivesse me escondendo, era uma dor para a qual eu não estava pronta. Se você está ouvindo isso e sente que está carregando sozinha o peso de uma suspeita que não quer confirmar, se você conhece essa sensação de saber sem saber, de ver e escolher fechar o olho, eu quero que você saiba que não está sozinha nisso. Se inscreve no canal agora. Toda semana tem uma história que vai te prender do começo ao fim. O botão está aqui. A descoberta veio de onde eu nunca teria imaginado. Foi uma quarta-feira de tarde. Eu estava na cozinha fazendo bolo de fubá. Geraldo tinha pedido na semana anterior e eu tinha feito porque era o que eu fazia, o que ele pedia. A porta da sala estava aberta. Ana tinha chegado mais cedo do que o combinado e estava na mesa da sala com o celular, e eu ouvia o barulho suave de uma tarde doméstica qualquer. Então, a porta dos fundos abriu. Cláudia entrou correndo pelo jardim. 6 anos. Sandálias de borracha batendo no piso de cerâmica. Cabelo solto, rosto vermelho de criança que correu. Ela parou no meio da sala. Olhou para a mãe e disse: "Mamãe, a vovó já sabe da amiga do vovô?" O tempo fez uma coisa estranha naquele momento. Não parou, continuou. O relógio da cozinha continuava marcando. O bolo continuava assando. A tarde continuava lá fora, intocada. Mas alguma coisa dentro de mim, simplesmente, parou. Olhei para Ana. Ela olhou para a filha com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era raiva, era pânico.
Aquele pânico específico de quando algo que estava escondido de repente está no meio da sala, na boca de uma criança inocente que não sabe o que acaba de soltar. Cláudia, vai brincar lá fora. Mas mamãe, eu só quis perguntar se a vovó... Vai brincar, meu amor, agora. Cláudia saiu sem entender. O silêncio que ficou depois tinha cheiro, tinha temperatura, tinha o peso específico das coisas que foram ditas sem querer, e não podem mais ser não ditas. Ana se levantou devagar, me olhou. Naquele olhar, eu li 2 anos de uma vez, não em sequência, tudo junto, um flash, como quando a gente lembra de um sonho ao acordar, não linearmente, mas em bloco, em sentido. 2 anos de almoços de domingo, 2 anos de olhares trocados, 2 anos de assuntos mudados na hora certa, 2 anos sendo a única pessoa da família que não sabia da própria vida. Eu não gritei, não chorei, não deixei a xícara cair. Coloquei a xícara devagar no balcão, com cuidado, como se aquele gesto pequeno fosse o único controle que eu ainda tinha sobre qualquer coisa no mundo. As mãos estavam frias, o estômago era uma pedra fechada. A mente estava trabalhando num ritmo diferente. Aquele ritmo lento e preciso que aparece quando o choque é grande demais para processar rápido. Quando o cérebro decide, por conta própria, que vai receber a informação em partes, porque inteira seria demais. Fiquei olhando para minha filha. Mãe, eu posso explicar. A voz dela estava baixa. Ela não conseguia me olhar nos olhos direito. Você pode, eu disse. Não é o que você está pensando. Me conta então o que é. O silêncio durou mais do que deveria, e quando o silêncio dura mais do que deveria, já é uma resposta. Eu soube há 2 anos, ela disse por fim. Encontrei uma mensagem no celular do papai quando fui pegar o carregador emprestado na casa de vocês. Não foi de propósito. Eu vi sem querer. E ficou 2 anos sem me contar. Não era uma pergunta. Era uma constatação que eu precisava dizer em voz alta para eu mesma acreditar que estava ouvindo. Eu não sabia como te falar. Fiquei com medo de te machucar, de destruir a família. Você sempre foi tão... Ela parou. Tão o quê, Ana? Ela demorou. Olhou para o lado. Depois me olhou. Tão dependente dele, mãe. Eu fiquei com medo de você não aguentar. Aquela frase foi a segunda faca. A primeira tinha sido de Cláudia. Inocente, sem peso, sem intenção. Essa foi outra coisa. Essa foi cirúrgica, porque veio da minha filha, porque revelou o que ela pensava de mim, que eu era frágil demais para saber a verdade sobre a minha própria vida. 34 anos sendo a coluna de uma família inteira. 34 anos sem pedir ajuda para ninguém, sem desmoronar na frente de ninguém, sem cobrar de ninguém o peso que estava carregando. E minha filha achava que eu não aguentaria a verdade. Eu respirei. Quem é ela? Mãe. Quem é ela, Ana? O nome era Sônia. Uma mulher que Geraldo tinha conhecido num congresso de contabilidade em São Paulo, quase 3 anos atrás. 12 anos mais nova do que eu, divorciada, sem filhos. Ana me contou em pedaços, como quem puxa curativo devagar, achando que dói menos assim. Dói igual, só demora mais. Ela tinha visto as mensagens num celular desbloqueado, numa tarde em que eu estava no médico. Tinha confrontado o pai 2 semanas depois. Geraldo tinha pedido tempo. Tinha dito que ia resolver. Tinha prometido que aquilo não era sério, que era uma fase, que estava passando, que não valia a pena destruir uma família de 30 anos por uma coisa que ele mesmo ia encerrar. 2 anos de promessas. 2 anos de almoços de domingo onde eu servia comida para uma mesa inteira que sabia de algo que eu não sabia. 2 anos de olhares que eu não entendia. 2 anos de conversas que paravam quando eu entrava no cômodo. 2 anos sendo a última pessoa da própria família a saber da própria vida. Pedi para Ana ir embora. Ela quis ficar. Disse que não me deixaria sozinha.
Eu já estou sozinha há 2 anos, eu disse. Só não sabia. Ela foi. Geraldo chegou às 7 da noite, o horário de sempre. Entrou tirando o paletó. Me deu um beijo rápido no rosto que eu não desviei. Precisava ouvir da boca dele. Precisava ver o rosto dele quando dissesse: Você fez bolo? Fiz. Que bom. Tô com fome. Ele foi pegar um pedaço. Eu fiquei olhando. Geraldo, eu preciso te fazer uma pergunta. O jeito que ele parou me disse que ele já sabia o que vinha. Que foi? Tem alguém? Ele ficou de costas por um segundo longo demais. Depois virou. E o rosto que eu conheço há 34 anos estava diferente. Não de culpa. Eu ficaria mais em paz se fosse culpa. Era cálculo. Aquele milissegundo em que uma pessoa decide o que vai dizer. Quem te falou? Responde a pergunta. Vera, isso é uma coisa complicada. Não é o que você... Responde a pergunta, Geraldo. Uma pausa. Tem uma pessoa com quem eu converso, mas não é o que você está pensando. Você está exagerando antes mesmo de saber o que é. Eu conheço esse jogo. Vi minha mãe jogar, vi amigas jogarem, a minimização, o você está exagerando, o não é o que você pensa. Como se a dor da gente precisasse da aprovação de quem a causou para ser real. Como se eu precisasse da autorização dele para sentir o que estava sentindo. Sua filha sabe disso há 2 anos, eu disse. A voz estava calma, estranhamente calma, do tipo de calma que não é serenidade, é distância. O corpo se deslocando para sobreviver. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Embaraço. Não arrependimento. Embaraço de quem foi pego, não de quem entende o tamanho do que fez. Vera, vamos conversar com calma. Não tenho o que conversar hoje. Você pode dormir no quarto de hóspedes. Eu não vou dormir no quarto de hóspedes na minha própria casa. Então dorme onde você quiser, eu disse, mas não dorme aqui. Levantei, fui pro quarto, fechei a porta, com uma calma que eu ainda não entendo de onde veio. Fiquei deitada de costas no escuro por 3 horas. Não chorei. O corpo não sabia mais como começar. Era como se o sistema tivesse travado num ponto que ainda não conseguia alcançar. Olhei para o teto, olhei para a janela. E olhei para o caderninho azul no criado mudo, do lado esquerdo da cama, o lado dele. Sempre ficou ali, ao alcance da mão dele, caso precisasse de algum número no meio da noite. Peguei o caderninho. Abri numa página aleatória. Letra miúda minha. Consulta cardiologista, 14 de março, Dr. Fabrício. Pressão, verificar em jejum. Remédio, um comprimido às 7 da manhã. Não esquecer. Não esquecer. Eu nunca esqueci nada que fosse dele. Fechei o caderninho, segurei no colo. Foi ali que algo dentro de mim terminou de vez. Não com grito, não com decisão racional, com o peso silencioso de um caderninho azul nas mãos de uma mulher que percebe, finalmente, que nunca escreveu o próprio nome ali dentro. Fiquei naquela posição por mais tempo do que consigo medir. O quarto estava escuro. Geraldo tinha deixado o paletó num cabide. O único dia em que ele usou o cabide, ironicamente. Eu ficava olhando para a silhueta do paletó no escuro como se fosse uma presença. Uma presença que estava saindo. Pensei no casamento de 1991, na festa junina de 1988. Na Ana pequena dormindo no colo dele num domingo de chuva, com ele passando a mão no cabelo dela com um cuidado que naquela época eu achava que era amor e hoje não sei mais nomear. Pensei que nada disso era mentira e tudo ao mesmo tempo era diferente do que eu tinha entendido. 34 anos de uma história que era real e ao mesmo tempo tinha buracos que eu nunca tinha visto porque nunca tinha me permitido olhar. O choro não veio naquela noite. Eu esperava que viesse. Achei que quando a gente chega no fundo, o choro é automático. O corpo solta o que a cabeça não consegue processar. Mas o meu corpo estava fechado.
como se soubesse que se abrisse agora, não fechava mais tão cedo. O choro veio 3 semanas depois, num dia completamente comum. Eu estava num supermercado, escolhendo queijo, o queijo que eu gostava e ele odiava, quando, de repente, a prateleira ficou turva. Não chorei ali, com outras pessoas passando com o carrinho. Fui ao banheiro do supermercado, me trancei numa cabine e chorei por 20 minutos com a mão na boca para não fazer barulho. Depois lavei o rosto, voltei para a prateleira, escolhi o queijo, fui até o caixa, paguei, saí. Às vezes o luto tem esse timing estranho e inconveniente. Aparece quando você menos espera e num lugar que não era para ser esse lugar. Mas aparece. E quando aparece, deixa passar. Porque segurar para sempre tem um custo que o corpo eventualmente se recusa a pagar. E sim, se essa história está tocando em algo que você já sentiu, se você conhece esse cansaço de cuidar de tudo e de todos e de nunca ter uma página que seja só sua, eu quero que você saiba que não está sozinha nisso. Se inscreve no canal agora. Toda semana tem uma história nova de mulher real, imperfeita, cansada, que encontrou o caminho de volta para si mesma. O botão de inscrição está aqui. Aperta antes de continuar. Os dias que vieram depois foram os mais estranhos da minha vida. Não porque foram os piores. Foram, mas não foi isso que me surpreendeu. Me surpreendeu o que o corpo fez antes da mente conseguir processar qualquer coisa. Na primeira manhã, me sentei à mesa às 7 em ponto. Como sempre. Coloquei o pão, coloquei a xícara de café e fiquei olhando. O café esfriou, não consegui comer. O estômago era uma coisa fechada, apertada por dentro, que não abria. Fiquei ali por 20 minutos olhando para uma xícara que esfriava, sem conseguir levar nada à boca, sem entender o que meu próprio corpo estava fazendo. Larguei o pão. Fui trabalhar. Geraldo tinha ido para a casa da irmã dele no segundo dia. Eu tinha pedido. Ele foi sem discutir, e aquilo, de algum jeito, doeu mais do que se tivesse insistido. Porque se ele tivesse insistido, seria porque ainda queria ficar. Ele foi porque era mais fácil ir. A casa ficou silenciosa de uma maneira que nunca tinha sido. No segundo dia sem ele, percebi que eu não sabia quanto barulho ele fazia. Não barulho de briga, de conversa, de música. O barulho físico de uma pessoa existindo num espaço. A televisão que ele ligava automaticamente ao chegar. O chiado da torneira quando ele escovava os dentes às 11 da noite. Os passos no corredor. A porta do quarto. A respiração pesada que eu ouvia quando ele adormecia antes de mim e que, por anos, funcionou como uma espécie de sinal de que o dia tinha acabado. Sem esses barulhos, a casa ficou grande de um jeito novo. 34 anos de casa habitada. Eu não sabia que o silêncio de uma casa podia ter tamanho, podia ocupar espaço, podia sentar no sofá ao lado da gente e ficar. A poltrona que era dele ficou vazia. Eu passava por ela e desviava o olho. Não de saudade, ainda não era saudade. Era aquela estranheza de um espaço que sempre teve presença e de repente não tem mais, como o contorno de uma foto que sumiu da parede e deixa uma mancha mais clara onde estava. Na terceira noite, não consegui dormir. Fiquei até às 4 da manhã escutando a casa respirar. Escutando o que uma casa faz quando não tem ninguém nela além de você, os estalos do forro, o vento na janela, a geladeira que aciona no meio do nada. Às 4:30 levantei. Fui até a cozinha. Acendi só a luzinha pequenininha do fogão, aquela que deixa tudo cor de âmbar. Puxei uma cadeira, sentei. Não fiz nada. Não pensei nada de útil. Fiquei ali até o sol começar a entrar pela janela da pia. Aquela luz fina e branca da manhã cedo, que não pede licença, que entra independente de você estar pronta ou não. Naquele momento, com a luz entrando e o café frio na mão, entendi que ia ter que aprender a ser diferente. Não sabia o quê, não sabia o como. Sabia que o que era antes não cabia mais. Tem um estágio do luto que ninguém te conta porque parece pequeno demais. Não é o choro, não é a raiva, é a desorientação prática, o não saber o que fazer com o próprio dia.
Eu tinha passado 34 anos com a vida organizada em função de alguém. 6 da manhã, acordar antes dele para fazer o café. 6:30, deixar a roupa separada. 7, os remédios no copo ao lado da pia. Fim de semana, planejar o almoço. Segunda à noite, ver se havia tudo que ele precisava para a semana. Com ele fora, o dia ficou oco. Não de falta de amor, de falta de função. Eu não sabia mais o que fazer com o tempo que era meu, porque, na prática, nunca tinha tido esse tempo. Ele sempre havia pertencido a alguém ou a alguma tarefa. Ficava parada no meio da sala às vezes, olhava ao redor. Pensava, eu devia estar fazendo alguma coisa, e não conseguia identificar o quê, porque pela primeira vez em décadas, o alguma coisa era para mim. E eu não sabia o que eu precisava. E foi Dolores que me tirou da paralisia. Bateu na porta numa tarde de quarta com um pote de sopa que ela tinha feito. Colocou na minha pia, olhou ao redor e disse: "Você vai sair comigo amanhã." "Para onde?" "Pro mercado." "Você está dentro de casa faz quanto tempo?" Não sabia exatamente. Vários dias. No dia seguinte, fui ao mercado com ela. Foi a primeira vez que comprei comida só para mim. Não para uma família, não pensando no que ele gostava. Comprei o queijo que eu gostava e ele odiava. Comprei manga, que ele achava que sujava muito. Comprei erva doce para chá, que ele sempre reclamava que cheirava forte demais. Coloquei tudo no carrinho como se fosse uma pequena revolução silenciosa. Talvez fosse. A vizinha Dolores veio na tarde de um sábado. Ela tem 63 anos, é viúva há 4, e é uma das poucas pessoas do condomínio com quem eu tinha amizade de verdade. Bateu na porta com uma expressão que eu reconheci imediatamente. Aquele olhar de quem sabe, mas não sabe como começar. Ela sabia, não sei como. Essas coisas circulam em condomínio antes mesmo de você decidir o que fazer com elas. Entrou. Ficamos sentadas na sala. Ela falou. Eu ouvia. Em algum momento ela disse: "Menina, todo mundo já desconfiava. Aquela mulher apareceu com ele numa reunião de trabalho há uns 2 anos. Uma funcionária do escritório me falou na época, mas eu não quis acreditar. Todo mundo desconfiava. Todo mundo, menos eu." Senti o calor subir no rosto, não de raiva. A raiva ainda estava represada em algum lugar que eu não tinha acesso. Era vergonha. A vergonha específica e humilhante de ter sido a última. De ter servido almoço de domingo sem saber. De ter lavado a roupa, passado a camisa, anotado os remédios, enquanto todo mundo ao redor guardava um segredo sobre a minha própria vida. Como se eu fosse personagem numa peça que todo mundo assistia, e eu era a única no palco que não sabia o roteiro. Dolores ficou até o anoitecer. Não disse nada de extraordinário. Não resolveu nada. Ficou. E às vezes é isso que a gente precisa. Que alguém fique, sem exigir que você seja forte ou que você já tenha as respostas. Quando ela foi embora, fui até o banheiro. Me olhei no espelho. Fiquei me olhando por um longo tempo. Não reconhecia a expressão. Não era dor. A dor ainda não tinha chegado inteira. Era uma espécie de assombro. O assombro de uma pessoa que acaba de ver o chão se mover debaixo dos pés e ainda está tentando entender se está em pé ou caída. Numa noite de terça-feira, talvez 2 semanas depois, eu estava deitada na cama quando o pensamento veio sem pedir licença. E se eu tivesse errado em alguma coisa? O pensamento é covarde porque vem com voz de razão. Não chega gritando. Chega sussurrando com uma lógica torta que parece sensata quando são 2 da madrugada e você está sozinha num quarto grande demais. E se eu tivesse me fechado demais com os anos? Me dedicado pouco como mulher? Me perdido tanto na rotina que esqueci de existir para ele? Fui revendo anos de memória procurando falha minha, procurando o momento em que eu tinha errado o suficiente para merecer aquilo. Não achei, mas continuei procurando. Por mais tempo do que devia, porque é mais fácil, é mais confortável achar culpa em si mesma do que aceitar que você foi traída por alguém que simplesmente escolheu trair. Sem motivo que resolva a dor, sem razão que faça sentido o suficiente para você se curar.
Ele traiu porque quis, e eu fiquei procurando o que eu tinha feito. Essa noite foi a mais longa. Geraldo ligou na quinta-feira seguinte. Eram 10 da manhã. A mão foi ao celular antes da cabeça decidir. Vera, eu preciso te ver. A voz estava diferente, mais baixa. Aquela voz que eu conhecia de décadas atrás. A voz das ocasiões que importavam. A mesma de quando ele pediu minha mão para o meu pai, na varanda de Minas, num domingo de calor. A mesma de quando Ana nasceu e ele me ligou do corredor do hospital com a voz quebrando de emoção. Conhecia essa voz. Tinha amado essa voz por 34 anos. Não agora, Geraldo. Eu errei. Eu sei que errei. Mas a gente tem história demais pra... Não agora. Vera, desliguei. Fiquei com o celular na mão, no meio da sala, olhando pra nada. Não chorei, mas senti o peso do que tinha desligado. Não era só uma ligação. Era uma versão de mim que, antes, teria atendido, que teria ouvido, que talvez tivesse cedido, que teria dito, tá bom, vem, a gente conversa, porque 34 anos pesam e o medo do vazio pesa mais ainda. Essa versão estava ficando para trás, com custo, com esforço, com um cansaço no osso que não era fraqueza, era o esforço de continuar em pé quando tudo em você quer sentar no chão. Ana veio me visitar naquela semana, sem avisar, como antigamente, com uma marmita na mão e os olhos vermelhos de quem não dormiu direito. Eu deixei ela entrar. Mas não foi simples. Ficamos sentadas à mesa. Ela tentou explicar de novo. Eu a deixei chegar até certo ponto e depois parei. Ana, eu preciso que você entenda uma coisa. Ela me olhou. Eu entendo que você achou que estava me protegendo. Eu entendo que foi difícil. Mas você tomou uma decisão sobre a minha vida, sobre o que eu tinha direito de saber. E isso vai levar um tempo. Ela começou a chorar. Eu não. Não porque eu não a amava. O amor estava intacto. Nunca foi ele o problema. Mas o choro tinha ido embora temporariamente. O corpo guarda para depois o que não consegue processar no momento. Comemos em silêncio. Ela ficou até a noite. Eu precisava que ela fosse embora. Mas também precisava que ela ficasse. O apoio dela era real e imperfeito. Como ela, como eu, como tudo que é honesto. Nos dias que se seguiram àquele jantar em silêncio, fui aprendendo a conviver com uma descoberta que veio junto da traição e que ninguém tinha me preparado para ela. Eu não sabia quem eu era fora do casamento. Não no sentido dramático, no sentido prático, cotidiano, concreto. Não sabia que músicas eu gostava. A trilha sonora da minha casa tinha sido escolhida por ele por décadas. Não sabia que programa de televisão eu assistiria se a escolha fosse só minha. Aprendi a gostar do que ele gostava, porque era mais fácil. Não sabia que restaurante eu escolheria se saísse sozinha. Sempre fomos nos lugares que ele queria. E eu dizia, tá bom, porque me importava mais com a companhia do que com o cardápio. Precisei me reaprender. Parece exagerado. Não é. Quando a gente passa a maior parte da vida adulta organizada em função de outra pessoa, a gente perde o fio de volta para si mesma. E encontrar esse fio é um trabalho lento, às vezes constrangedor, porque há momentos em que você não faz ideia do que quer, e isso te faz sentir que você sumiu de dentro de você mesma sem perceber quando. A primeira vez que saí para jantar sozinha foi num sábado à noite. Escolhi um restaurante pequeno, perto do apartamento, que eu tinha passado na frente várias vezes e achado bonito. Entrei. Pedi uma mesa para uma pessoa. A atendente me olhou sem nenhum julgamento. Era eu que estava julgando. E me levou a uma mesinha junto à janela. Sentei. Pedi um vinho. Olhei para o cardápio como se estivesse lendo em outra língua. Não porque era difícil, mas porque a pergunta, o que eu quero comer, tinha uma liberdade nova que eu ainda não sabia habitar com naturalidade. Pedi o peixe, que ele nunca queria porque preferia carne. Comi devagar. Olhei pela janela. A rua estava movimentada. Casais, famílias, grupos de amigos. Ninguém me olhava.
Ninguém sabia que eu era uma mulher de 61 anos comendo peixe sozinha numa mesa de restaurante pela primeira vez na vida adulta. Paguei a conta com o meu cartão. Saí. E no caminho de volta para casa, com o ar fresco da noite e o cheiro de comida ainda no casaco, percebi que tinha gostado. Gostado de verdade. Do peixe, do vinho, do silêncio de mesa, que é diferente do silêncio de casa. Da sensação de estar num lugar público sendo só eu, sem representar nada, sem cuidar de ninguém, sem ser o pilar de coisa nenhuma. Só eu, numa mesa, numa noite de sábado. Era pouco e era tudo. Era meu, completamente meu. Pela primeira vez em muito tempo, só e inteiramente meu. Antes de te contar o que veio depois, porque o que veio depois mudou tudo, e eu quero que você esteja presente para isso. Se você está ouvindo isso à noite, no celular, deitada, com esse peso que parece que não passa, eu quero que saiba que existe um audiobook feito exatamente para esse momento. Chama Para Mulheres que Estão Cansadas de Ser Fortes. São 30 capítulos para ouvir um de cada vez, no silêncio da sua noite. O e-book também está disponível se preferir ler. Os dois estão no link da descrição aqui embaixo. E se ainda não é inscrita no canal, aperta o botão agora. A história não acabou. O primeiro dia de volta para mim começou com um gesto pequeno. Não houve decisão épica. Não houve manhã em que eu acordei transformada e soube exatamente o que fazer. Foi uma sexta-feira, talvez 3 semanas depois da noite do bolo de fubá. Acordei às 6. Fui até o banheiro. Me olhei no espelho por mais tempo do que o habitual. Rosto cansado, olhos fundos, cabelo preso num rabo que eu não desfazia há dias. Abri o chuveiro. Entrei. Me sentei no box com a água quente caindo e fiquei ali por 20 minutos, não pensando em nada que prestasse, só deixando a água cair no topo da cabeça, nas costas, nos ombros que eu não sabia que estavam tensos até a água quente chegar neles. Tem uma coisa que a água quente faz que o pensamento não consegue. Ela não resolve nada. Não muda nenhum fato. Mas ela diz para o corpo: você ainda está aqui, você ainda tem temperatura. Você ainda sente, e às vezes é isso que a gente precisa antes de qualquer outra coisa. Saber que ainda sente. Depois me levantei, lavei o cabelo, com shampoo, com condicionador, enxaguei devagar. Enrolei na toalha. Parece nada. Não é nada para quem nunca viveu aquele tipo de travamento. Mas para quem ficou dias sem conseguir fazer nem isso, aqueles 20 minutos no chuveiro foram a primeira coisa que eu fiz completamente por mim. A primeira coisa que não era para mais ninguém, só para mim. Depois fui até a mesa da sala. Peguei o caderninho azul. Abri na primeira página em branco. São muitas páginas em branco. Sempre comprei cadernos com mais páginas do que usava, porque a vida da família era sempre maior do que eu conseguia prever. Peguei a caneta. Escrevi 3 linhas. O que eu preciso. O que eu quero. O que eu ainda sou. Fechei. Não sabia o que vinha depois dessas 3 linhas, mas aquela página estava me esperando. E pela primeira vez em muito tempo, o caderninho tinha alguma coisa que era só minha. 3 semanas depois, liguei para uma advogada que uma amiga tinha me indicado. A mão estava tremendo quando disquei, mas disquei. Falei, marquei o horário, fui. Sentei numa sala com mesa de vidro e paredes brancas e uma mulher de uns 40 anos que tinha o jeito de quem ouviu histórias como a minha antes e não ia me julgar por nenhuma delas. Ela me explicou o processo. Falou de partilha, de direitos, de tempo. Eu ouvia com uma atenção que não sabia que ainda tinha. Na saída, no elevador, sozinha, encostei na parede metálica e fechei os olhos por um segundo. 34 anos. Uma mesa de vidro. Uma mulher explicando o que vem a seguir. Abri os olhos quando o elevador parou. Saí andando. Não era heroísmo. Quero ser honesta sobre isso. Não era força. Não era aquela determinação de quem sabe exatamente o que quer e vai buscar com passos firmes. Era o movimento de quem percebe que a alternativa, ficar parada, custa mais.
Que o medo de agir e errar é menor do que o medo de não agir e apodrecer num lugar que já não tem espaço para você. Às vezes é isso que nos move, não a coragem, o cansaço de ter medo. 2 meses depois, assinei os primeiros papéis de separação. A caneta que eu usei era minha. Eu tinha levado na bolsa de propósito. Não sei por quê, mas queria que fosse minha caneta. A assinatura saiu torta. As mãos estavam frias. Não me importei. Num dia de outubro, 4 meses depois daquela quarta-feira de bolo de fubá e revelação de criança, eu estava sentada na varanda do apartamento menor que eu tinha alugado num bairro diferente. Sozinha, com um café quente na mão. Com a tarde de outubro entrando pela grade da varanda em diagonal. Aquela luz específica de fim de tarde que pinta tudo de dourado cansado. Fui percebendo, devagar, que não tinha pensado em Geraldo uma vez naquele dia. Nenhuma vez. O dia inteiro tinha passado sem que o nome dele viesse antes de qualquer outro pensamento. Foi aí que entendi que estava começando a ficar bem. Não bem do jeito que eu era antes. Bem de um jeito novo. Mais quieto, mais meu, dentro das próprias bordas. O apartamento era menor do que a casa. Muito menor. Uma sala que cabia um sofá de 2 lugares, uma cozinha compacta, um quarto com janela para o lado do sol da manhã. Eu escolhi esse apartamento por causa dessa janela. Nas primeiras semanas, me sentei nessa janela toda manhã com o café. Deixei o sol entrar. Não fiz nada de importante. Só deixei o sol entrar. Aprendi que é possível habitar um espaço pequeno sem se sentir menos, que o tamanho do lugar não define o tamanho de quem mora nele. Comecei a conhecer os vizinhos. Uma senhora do 3º andar que criava samambaia na escada. Um casal jovem do apartamento da frente, com um cachorro que latia às quartas sem motivo aparente. Uma menina de uns 12 anos que subia de bicicleta pelo corredor às sextas à tarde. Vidas, barulhos, movimento. A casa grande tinha silêncio de décadas acumuladas. O apartamento pequeno tinha barulho de gente vivendo. Eu precisava do barulho. Tchum! A máquina de costura ainda estava na casa da minha irmã. Eu a tinha deixado lá antes de me mudar, com a vaga ideia de buscar quando tivesse espaço. Fui buscar numa tarde de novembro. Minha irmã abriu a porta, me olhou um segundo, daquele jeito de irmã que avalia tudo sem precisar perguntar, e disse: "Você está diferente." "Diferente como?" "Mais você," ela disse. Não souberíamos definir o que mais você significava. Mas sabíamos as duas. Carreguei a máquina no porta-malas sozinha. Ajeitei um cobertor em volta para não arranhar. No caminho de volta, parei num semáforo longo e olhei para o retrovisor. A máquina estava ali. A Singer. Não a original da minha mãe, mas do mesmo modelo que eu tinha comprado usada anos antes com a ideia de usar algum dia. Décadas guardada. Esperando numa casa que nunca era o momento certo. As mãos ficaram firmes no volante. O momento certo era agora, e era pela primeira vez. Não abri o ateliê de uma vez. Não era esse o passo. O passo foi uma aula de corte numa escola técnica do bairro, numa quarta-feira de noite, com 10 mulheres de idades variadas e um professor que tinha metade da minha experiência, mas o dobro da minha confiança. Cheguei na primeira aula atrasada. Não tinha calculado o trânsito. Me sentei numa cadeira do fundo com o estojo de costuras que eu ainda tinha dos meus anos de ateliê. Agulhas, linhas, a tesoura pequena de ponta que minha mãe me deu. As outras alunas eram mais jovens. Algumas me olharam com aquela curiosidade discreta de quem não sabe o que essa mulher de 60 anos está fazendo aqui. O professor explicou como pegar a fita métrica. Eu sabia fazer isso desde os 16 anos. Mas fiquei calada. Ouvi. Aprendi do jeito que só aprende quem escolheu começar de novo. Não porque não sabe, mas porque precisa de um começo que seja seu. Um começo que não venha carregado do passado de ninguém. No 2º mês, o professor me pediu para ficar depois da aula. Achei que tinha feito alguma coisa errada.
Fui arrumando o estojo devagar enquanto as outras saíam. Dona Vera, ele disse, com um jeito meio sem jeito. A senhora toparia ser auxiliar. Estou começando uma nova turma e a senhora claramente sabe o que está fazendo. Eu olhei para ele. Quanto paga? Eu perguntei. Ele ficou vermelho. Não era o que ele esperava. A gente negociou em pé, ao lado da mesa de corte, com as luzes frias da escola técnica em cima. Foi minha primeira negociação por dinheiro em mais de 30 anos. Saí com um valor pequeno, mas era um valor que eu tinha pedido. Com a voz firme de uma mulher que aprendeu, com custo, que o trabalho dela tem valor. Naquelas aulas de auxiliar, aprendi que ensinar também é uma forma de aprender. Que quando você explica algo que sabe desde sempre, você descobre camadas novas naquilo que conhecia de cor. As mulheres naquela sala tinham histórias. A Joana, 42 anos, que estava aprendendo a costurar para fazer as roupas da filha depois do divórcio. A Marta, 57, que queria abrir uma pequena confecção e não sabia por onde começar. A Raquel, 35, que só queria aprender algo novo depois de anos parada num emprego que odiava. Cada uma com um motivo, cada uma começando do zero de um jeito diferente. Eu reconhecia o olhar de quem está tentando. No 5º mês, dei minha primeira aula sozinha. Era um sábado de manhã. A luz de outubro entrava pela janela da sala de aula num ângulo que acertava a mesa de corte e deixava tudo cor de mel. 6 mulheres na frente. Idades diferentes. Histórias diferentes que eu não conhecia, mas reconhecia nos rostos. O rosto de quem está recomeçando alguma coisa, de quem está tentando se lembrar de quem era antes de ser de alguém. Ensinei a fazer uma bainha sem máquina. Um gesto que minha mãe tinha me ensinado há 47 anos, naquela Singer antiga da casa dela em Minas. Enquanto eu mostrava o ponto, a agulha, a dobra, fui percebendo que as mãos não tremiam, que a voz estava firme, que eu estava aqui, não sobrevivendo, aqui, presente, ensinando alguma coisa que era minha, que nunca tinha deixado de ser minha mesmo quando ficou guardada por décadas no armário de quarto de hóspedes. Lued soube por Ana, meses depois, que Geraldo e Sônia tinham terminado. Ela disse isso numa ligação de passagem, sem saber bem o peso que a informação carregava. Ou talvez soubesse e achasse que eu ia querer ouvir. Ouvi. Disse, entendi. Mudei de assunto. Não porque não doeu. Doeu de um jeito estranho. Não de saudade, mas daquela dor de quem percebe que o outro lado da cama foi real por décadas. Que não foi só ilusão. Que alguma coisa existiu ali antes de estragar, mas a dor já não tinha o tamanho que ele merecia. Geraldo ligou uma vez mais, num domingo à tarde. Eu estava na varanda do apartamento pequeno, com o caderninho azul no colo e o sol de fim de tarde no rosto. O celular vibrou. O nome dele apareceu na tela. Eu olhei e deixei tocar. Não com raiva, não com desdém. Com a simples percepção de que o que eu estava fazendo, aquele momento na varanda, aquele caderninho, aquela luz, era mais importante do que a ligação. Ele não deixou recado. O caderninho azul está cheio de outro conteúdo agora. Não remédios, não consultas, não senhas de alguém que não sabia cuidar de si mesmo. Cheio das coisas que eu ainda quero fazer. O ateliê. As aulas. A viagem para Portugal que eu nunca fiz porque sempre havia alguma razão para não ir. A receita da torta de maçã que a minha mãe fazia e eu nunca aprendi a tempo. Os nomes das alunas e o que cada uma está aprendendo a fazer com as próprias mãos. O meu nome está escrito na capa. Não o nome de mais ninguém. O meu. Há coisas pequenas que a gente só nota quando para de viver para outro. Descobri que eu gosto de acordar tarde no sábado. 34 anos acordando cedo, porque havia almoço para preparar, porque havia uma agenda que não era minha. Num sábado de junho, acordei às 9h30 e fiquei deitada por mais 20 minutos só porque podia. Aquele ninguém precisar não era abandono, era espaço. Descobri que eu gosto de silêncio na hora do café. Não o silêncio pesado de 2 adultos que já não têm mais o que dizer. O silêncio leve de uma pessoa só que está presente consigo mesma.
Descobri que eu gosto de dormir no meio da cama. Parece uma coisa boba. Por 34 anos, eu dormia do lado esquerdo. Sempre. Nem me perguntava mais por quê. Num sábado, sem pensar, me joguei no meio. Coloquei o travesseiro no centro, esticei os braços para os dois lados, fechei os olhos e ri, sozinha no escuro, no meio de uma cama que agora era toda minha. Ri. Otway. Não sei se vou abrir o ateliê ainda este ano. Está nos planos. O caderninho tem 3 páginas sobre isso, mas aprendi a não colocar prazo em sonhos que precisam de tempo para amadurecer. O que eu sei é que as mãos estão ativas, que a máquina está na sala do apartamento pequeno, em cima de uma mesinha que eu trouxe da casa da minha irmã, que toda quinta-feira à noite eu sento nela e coso alguma coisa. Isso é suficiente por agora. Começar de novo não precisa ser grande, precisa ser real. E real é o que eu tenho. Real é o que eu escolhi. Real é o que eu construí, desta vez com o meu nome na capa. Um dia desses, Cláudia veio me visitar no apartamento novo. Correu pela sala. Foi até a varanda. Ficou com as mãos na grade, olhando para a rua lá embaixo com aquela curiosidade de criança que acha tudo digno de atenção. Depois me olhou. Vovó, você tá bem aqui? Não era uma pergunta. Era uma observação. De criança que não filtra nada, que diz o que vê sem entender o peso do que está dizendo. Estou, eu disse. Ela voltou para a janela. Continuou olhando para a rua. Eu fiquei olhando para ela. 6 anos. Cabelo preso num rabo torto que ela mesma tinha feito, porque ela insiste em se arrumar sozinha desde os 4. Sandália de borracha com um velcro desgastado. As mãos pequenas na grade da varanda. Aquelas mãos, as mesmas que soltaram, sem querer, a palavra que mudou tudo. Eu poderia guardar rancor disso, poderia ter ficado. A criança não sabia o que estava fazendo. Mas o evento aconteceu, e às vezes a gente guarda rancor de quem disparou o gatilho, mesmo quando o gatilho foi apertado por engano. Não guardei, porque a Cláudia, sem saber, me deu de volta algo que eu tinha perdido sem perceber. O direito de saber a verdade sobre a própria vida. Ela não me machucou. Ela me acordou. E às vezes a coisa que mais dói é exatamente o que a gente mais precisava. A mesma menina que derrubou o segredo que destruiu tudo. A mesma que, sem saber, me devolveu algo que eu não sabia que tinha perdido. O direito de saber a verdade sobre a própria vida. E de decidir, com a verdade na mão, o que fazer com ela. Não estou inteira do jeito que estava antes. Nunca vou estar. 34 anos não se desfazem sem custo. O custo foi real. Foi caro. Ainda tem noites que pesam, tem datas que pegam de surpresa, tem cheiros e músicas que trazem algo de volta sem pedir licença. Mas estou inteira de um jeito novo, que coube dentro de mim porque eu mesma fiz o espaço, que é meu porque eu construí com as próprias mãos, dessa vez. Ace, se essa história tocou em algo dentro de você, eu quero que saiba que o e-book Para Mulheres que Estão Cansadas de Ser Fortes foi escrito exatamente para esse lugar que você está. Não é autoajuda, não é receita, é um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos. O audiobook também está lá, narrado para o silêncio da sua noite, um capítulo antes de dormir. Os 2 estão no link da descrição aqui embaixo. E me conta nos comentários, qual foi o momento, o menor dos momentos, em que você percebeu que ia ficar bem? Pode ser uma coisa muito pequena, um café que ficou quente, uma janela com sol, uma manhã sem o nome dele na cabeça. Eu quero saber.